Neemias capítulo 3. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre do Sem, que consagraram, e até a torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Asenaá. Eles puseram as vigas e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Cós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao lado dele Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesesabel, fez os reparos, e ao lado dele Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. A porta Gesaná foi consertada por Joiada, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram as vigas e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por homens de Gibeon e de Mispá, Melatias de Gibeon e Jadom de Meronote, locais que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o Muro Largo. Refaías, filho de Hur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumafe, fez os reparos em frente da sua casa, e Atus, filho de Asabneias, fez os reparos ao lado dele. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, repararam outro trecho e a torre dos fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro, até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Coozé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, a cobriu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador de meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele os reparos foram feitos pelos levitas que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele Asabias, governador de meio distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele os reparos foram feitos pelos seus compatriotas que estavam sob a responsabilidade de Binui, filho de Enadade, governador de meio distrito de Keila. Ao seu lado Ézer, filho de Jesuá, governador de Mispá, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a Casa das Armas, indo até a esquina do muro. Depois dele Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Em seguida Meremote, filho de Urias, neto de Cós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois, Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente da sua casa, e ao lado deles Azarias, filho de Mazéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Depois dele, Binui, filho de Enadade, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro, e Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que viviam na colina de Ofel fizeram os reparos até em frente da Porta das Águas, na direção do leste da torre que ali sobressaía. Depois dele os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel.
Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Depois deles Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois Ananias, filho de Selemias e Anum, filho de Zalaf, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua moradia. Depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente à porta da inspeção, até o posto de vigia da esquina, e entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Neemias capítulo 4. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria. E sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma, e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão.